Se vocês me disseram que chimpanzés são promíscuos e também fazem guerra. Então, primeiro eu falei sobre a questão da guerra, sobre como, então isso seria natural. Não, beleza, pode ser visto como a nossa capacidade de onde podemos chegar, mas a gente desenvolveu recursos para evitar que isso seja utilizado. A monogamia, por exemplo, ela não tem esse revés da guerra, a não ser que a gente vá levar para uma questão muito, sei lá, doenças sexualmente transmissíveis. Sodoma e Gomorra, entra aí. Então, se a gente analisar a promiscuidade como algo muito menos nocivo que a guerra, a gente poderia, então, recorrer um pouco mais a essa justificativa de que é natural, porra. Vamos por partes, como a gente sempre faz em biologia, e eu vou te levar para um caminho. A biologia encontrou uma primeira dificuldade, que é explicar por que existe sexo. Porque existem espécies que se reproduzem, e aí eu vou te falar em número de espécies, a maioria das espécies do planeta se reproduzem assexuadamente. A maioria? Porque bactérias são as coisas mais comuns do planeta, e bactérias não fazem sexo. Então, a maioria dos indivíduos. Não, e em número de espécies também. Número de espécies não, cara. Inseto é disparado. Não, metade da biodiversidade conhecida é inseto. Não, então, mas é porque a gente não conhece a biodiversidade de bactéria. Não, na verdade não é que a gente não conhece, é que é difícil determinar a espécie. Tudo bem, mas tudo bem. Tem bactéria pra caralho. Tem bactéria pra caralho dentro de você que se reproduz sem transar. Beleza? Certo. Então, assim, a vida não depende do sexo pra existir. Então, a primeira coisa que ecólogos e biólogos tiveram dificuldade pra entender é por que sexo é importante. E aí, uma possível explicação, e a gente cai naquilo que eu tava conversando com a Camila, cara, a gente tá tentando entender o mundo, é que sexo existe pra gerar variabilidade. Então é uma maquininha que surgiu evolutivamente e que as espécies gastam muita energia para isso. Então a gente gasta energia para ter um órgão exclusivo para se reproduzir, a gente gasta energia para convencer o parceiro sexual a se reproduzir com a gente para ser um gerador de variabilidade. Então, quanto mais variabilidade a gente gerar, maior é o sucesso que a gente vai ter ao fazer sexo, beleza? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a gente chega em bichos parecidos com a gente ou com aves, que é o cuidado parental que a gente estava falando agora. Então existem bichos, existem espécies que vão precisar se juntar a amigos para cuidar daquele macaquinho que está nascendo, porque aquele macaquinho dá trabalho demais. E aí a gente organiza em ecologia o que a gente chama de sistemas de acasalamento. Os sistemas de acasalamento são formas com que os bichos se juntam. Então, por exemplo, gorilas são poligínicos, é um macho com muitas fêmeas. Chimpanzés são promíscuos, todo mundo transa com todo mundo. Então você vai ter esses sistemas de acasalamento. Monogamia, dentro dessa classificação, é o sistema de acasalamento mais raro que existe em vertebrados. Então, se você pegar todos os vertebrados, aves, répteis, mamíferos, anfíbios, organismos que são monogâmicos, e aí é que eu não estou falando monogamia para a vida inteira, eu estou falando monogamia para aquele ano que eles estão se reproduzindo. Perfeito. Extremamente raro. Certo. Monogamia para a vida inteira é unicórnio. Então, assim, você conta no dedo a quantidade de espécies que são monogâmicas. Você fala pinguim imperador. Pinguim imperador é monogâmico para aquele período reprodutivo. Para o período reprodutivo seguinte, eles se separam, depois que o filhote cresce, e vão juntar outro casal que também se classifica como monogamia. Então, eu não lembro agora se albatroz é monogâmico pro resto da vida. Eu acho que albatroz você vai ter alguns exemplos de arara que formam casais, e inclusive tem umas histórias bem tristes. Tem uma história que é triste mesmo do Zoológico de São Paulo, que você tem uma ararinha azul super rara que formou um casal com outro macho de uma outra espécie. E aí, os caras queriam reproduzir porque a espécie está desaparecendo. Aí tiraram o casal deles e aí trouxeram uma ararinha. E aí a ararinha original entrou em depressão porque ficou sem o seu casal. E aí tiveram que trazer de volta porque o bicho estava sofrendo. Então, assim, a nossa... Isso é amor? Isso é amor? Voltando à pergunta original. Sim. Então, monogamia é extremamente raro. Sim. E o gibão é um exemplo. Gibão... Eu tinha falado que esse primata que tá muito... É o grupo irmão dos hominídeos atuais, né? Então, tipo, ele tá perto da gente. Né? Aí, se a gente compara com os chimpanzés, que são os macacos mais parecidos com a gente tem hoje, fica ainda mais raro. Então, o que se diz da nossa espécie? Aí, agora chegando, finalmente, é que quando a gente tinha aqueles grupos de caçadores e coletores, e nós temos alguns exemplos até atuais hoje, com povos originários, no Brasil, na Índia, na Ásia... Na África? Na África você tem, é muito provável que nesse conjunto dessas tribos
você tinha algo muito parecido com o que acontecia com o que acontece com chimpanzés. Certo. Então você tinha essa galera reunida e meio que todo mundo era de todo mundo, ninguém sabia quem era o filhote de ninguém e rolava. E aí a gente tem que discutir vantagens. A vantagem disso é que, cara, eu tenho um filho que é compartilhado com o meu bando, é mais fácil de cuidar. A desvantagem disso é que você não sabe se o filho é seu. E aí isso é um problema para nós que temos pênis e que temos testículos. Porque a fêmea na nossa espécie sabe que o neném é dela, mas nós não sabemos. Então a discussão que existe é que a nossa monogamia é uma monogamia não determinada biologicamente. Ela é uma monogamia social. Então, para a construção da estrutura social do jeito que a gente tem hoje, se estabeleceu em certas sociedades, e é a sociedade que nos influenciou, que ter casais monogâmicos seria mais interessante. Você acha que nesse entrando aí, entra alguma parte da religião ali, do catolicismo? Entra duas partes. A primeira é a parte da religião, certo. E a segunda parte que entra, que influencia diretamente a religião. Mas não a nossa religião, não a religião dos pobres. É a questão de herança. Então, se eu não sei quem é meu filho... Aí tem a ver com a liderança. Aí tem a ver com... Então, você pega, por exemplo... Cara, por que monogamia é importante quando você fala de monarquia? Porque o filho do rei vai ser rei, porque ele tem esse direito de ser rei. Sim. Então, o rei precisa construir um casal monogâmico que ele tenha certeza que a rainha só transou com ele para ter o filho dele, que será o rei. E aí, isso tá muito ligado... Eu não sou especialista em história, gente, então... Eu posso errar algumas coisas. Por que a penalização com mulheres é muito maior do que a penalização com homens dentro da monogamia? Então, por quê? Porque Pra garantir que o filho é do cara. Isso, pra garantir que o filho é do cara. Porque se eu transar fora do meu casamento, ninguém vai saber os filhos que eu tive. Pensa do ponto de vista do rei. Mas se a rainha engravidar de um cara que não é o rei, isso é um problema muito sério. Então, se você for pegar nas histórias desses grupos que você vai ter essa construção, o que você vai ter são as mulheres, as rainhas... sendo muito mais penalizadas nos casos que você vai ter essa traição desse acordo de monogamia do que os reis. Os reis não tinham esse problema. Aí ele tinha bastardo, o bastardo não tem direito a porra nenhuma mesmo, foda-se. E aí você tem essa construção baseada na igreja. Então isso influencia na igreja. E aí você pega, por exemplo... A igreja já está indo longe. Na religião existente da época. Não, né? mas é porque o cristianismo ele vai surgir depois que você já a igreja mais geral, na verdade, a gente poderia dizer, que aí você tem essa retroalimentação. Então você tem essa necessidade do surgimento dessa regra que influencia na religião, que influencia na regra, que influencia na religião. O pessoal eventualmente faz uma comparação bem complicada com leões. Eu vi já isso aí. O leão mata os filhotes da fêmea para ela entrar no cio de novo, para não sei o quê. Para começar aqui... Leão não é monogâmico também. E outra, as fêmeas da nossa espécie não entram no cio porque mata o filho dela. Pelo contrário, ela entra em luto, né? E rola uma coisa muito mais grave, né? Então não há essa comparação. Agora, eu já tinha lido uma coisa, que eu não sei até que ponto está hoje, que eventualmente a lógica do que a gente poderia chamar de amor, eventualmente poderia ter a ver, essa minha frase ficou pessimamente construída, né? Mas enfim, né, poderia ter a ver com uma manutenção por mais tempo do casal, uma vez que os nossos filhotes nascem muito prematuros. Então, se você ama aquela mulher e aquela mulher te ama, a chance de vocês dois cuidarem mais daquela prole sua, daquele filhote, que só vai conseguir ficar meio que autossuficiente, entre aspas, né, para andar no meio da savana com 4 anos, né, você teria que manter, não sei o quê. Mas aí pode ser lenda, né? O pessoal fala que vários relacionamentos têm a barreira dos 4 anos, uma coisa assim, né? Eu não sei se é, mas aí os caras aproximavam. Mas aí já são 24 já. Né, que você passou por vários 4 anos. É verdade. Esses foram vários 4 anos. Passa 4 anos, depois mais 4. Sempre ótimos. Então. Sempre a cara dela. Não, então. Sempre maravilhosos. Sempre ótimos. Né? Você só renova a carteira a cada 4 anos. Sempre né? Espetaculares. Não passamos por nenhuma crise. Nenhuma briga. Nunca. Então, quando não quer, 2 não brigam. Exato. Exatamente. Então, o ponto... lá em casa eu já te disse qual que é a regra lá em casa. Briga. Manda quem pode e obedece quem é Emílio. Mas uma coisa, então, que... Agora, isso... Faz muito tempo que eu li, é possível que seja uma bobagem. Agora, que o sentimento mais próximo
possa ter sido uma coisa que com o nosso cérebro se desenvolveu mais, porque a gente chama de amor, possa estar vinculado justamente com esse cuidado parental, né? Inclusive, aquilo lá que você falou, a mãe todo mundo sabe quem é, o pai não. Então o amor, ele poderia fazer com que o grupo ficasse mais coeso para cuidar desses filhotes, entendeu? E aí você nem precisa ser o pai. Sim. Né? Você não precisa, né? Não precisa nem ser homem. Mas... E o veredito final da monogamia, que é pra terminar, então eu falei pra você que tem poucas espécies monogâmicas. E aí, recentemente, na história da ciência, a gente desenvolveu uma ciência chamada genética, que eu consigo determinar quem é filho de quem naquela população. E aí os caras discutem hoje que nas espécies monogâmicas tem de 20 a 30% de pulada de cerca. Tá zoando? Ou seja, mesmo naqueles caras, no pinguim imperador, que todo mundo falava forma o casal, o macho dá uma viradinha de costas. Então trair também é natural. No caso do pinguim Olha imperador. Olha aí. Mas tudo tem a ver com acordo. Ó, você tá sendo determinista biológico. Tudo tem a ver com acordo. Tudo tem a ver com acordo. Sim. Né? Como se você conversa. combina que tá tranquilo, vai que vai, entendeu? Mas mesmo nos casais, nas poucas espécies que a gente fala, não, isso aqui é monogâmico, o macho, a hora que ele sai, isso acontece em ave, por exemplo, o macho sai pra conseguir comida pro filhote, ele pega, dá uma transadinha com uma fêmea que tá bobeando ali, volta, dá comida pro filhote, e todo mundo finge que tá tudo bem. A outra tá de vacilando lá e fala, e aí, já é. E a mesma Mano, coisa traição acontece... na E eu só dei doutora. exemplo de macho, mas tem exemplo com fêmea também. O macho foi pegar a graminha ali no chão pra construir o ninho, A fêmea veio tá outro levantando- esperto. Até porque levantando o rabo, essa fêmea que ele foi pegar lá, talvez ela tivesse um namorado também. Exato, provavelmente sim. E aí já era, já formou. Então, mesmo nesses casos, a genética mostra Agora- que o filhote não é do cara. Para pensar que interessante. A gente tem, então, se você for incluir hominóide, né, a gente tem 5 linhagens vivas hoje. Você tem o gibão, né, que separa dos outros. Aí, orangotango, gorila, chimpanzés e bonobos, ser humano. Certo. Todos os outros macacos vão se encaixar em uma dessas 5... Não, os outros Não, macacos são são por outros- fora. Ah, tá, entendi. Você falou o termo Esses como que é parecem homem... hominoides, que parecem com a gente. Hominoides, É, perfeito. são os macacos sem rabo. Isso. A gente Perfeito, pode falar, são os hominoides. macacos sem rabo. né? Perfeito. E todos os outros são mais antigos, de outras linhagens mais antigas. Quer dizer, a nossa é igualmente antiga, mas enfim, é de outro lado. Aí o que acontece? Você vê, o gibão, monogâmico exclusivo. O orangotango é meio antissocial. E é aquela coisa meio bizarra, tipo, de encontrar só quando vai... Coisa. Tem uma questão do macho... Tá ali, vou jogar meu videogame, foda-se tudo. Aliás, a quantidade de chifre em orangotango também é gigantesca. Você vai ter essa... Porque é uma monogamia temporária e ao mesmo tempo rola um monte de chifre do macho grande criando os filhos dos machos pequenos e tal. Gorila, que é poligínico. Harém. poligínico. É harém, chama harém mesmo. Em biologia a gente chama de harém. Harém É a classificação. e porrada em quem chegar. Certo. Aí a garantia dele é na porrada. Chimpanzés e bonobos, que é putaria, né? No caso, Esse aí, putaria mesmo. esse aí é swing. Não, a gente já fala de tudo. bonobo. Tem um grupo de bonobos que as fêmeas dominaram. não é um grupo de Não, bonobo A as fêmeas espécie- dominaram. porque é isso que eu ia falar. O chimpanzé é patriarcal, o bonobo é matriarcal. Matriarcal. Saquei. Dois são promíscuos, mas... E as fêmeas mandam assim. Tipo, elas mandam no bando, chupa. elas transam entre elas. Nossa, mano. Os bonobos são meio Valesca Popozuda das ideias. Total, é. eu tô precisando de um favor. A fêmea já vai, abre a Já perna abre e a fala, perna, vem. é real. Nossa, caralho! Me faça favores que eu te faço um E os favor. machos ficam meio de canto e elas estão ali se divertindo entre elas e o bando é isso aí. E falou assim, não, aquela fêmea chupa melhor, você vai embora. Caralho. Real, não tem exagero. A gente tá falando. Mas aí fudeu pros machos, né? Porque toda fêmea chupa melhor. Lógico, esse só que a diferença é que as bonobos descobriram. É isso que eu elas descobriram isso. Elas descobriram. Elas descobriram que o segredo está no sino dourado. Isso é a referência aí pra quem conhece a Tipo, pro Buba cortar essa parte, nós estamos fodidos, Ringing velho. my Vai verdade. Não, mas é foda. Ringing my bell. Toda my mina- bell. Mas tem essa promiscuidade e aí tem a gente. E aí tem a gente. Então, olha como é que é difícil de você usar uma determinação comparada com os outros hominídeos e hominóides. Não dá. Tem cada um de um jeito diferente. Peraí, mas você Óbvio que o definiu esses chimpanzé é o mais- quatro... óbvio que o chimpanzé é mais próximo Certo. que a gente. Mas mesmo esse salto é difícil. Ao mesmo tempo, você vê, porra, o ancestral em comum entre gorilas e o chimpanzé com humanos. Tipo, se o gorila desenvolveu harém,
né? Tipo, o chimpanzé e o humano, tem a questão do tamanho também, né? O macho do gorila é muito maior que a fêmea, enquanto que no nosso caso o dimorfismo sexual não é tão grande. Né? Tanto, claro, não é pra você pegar a Daiane dos Santos e o Shaquille O'Neal, você pega a média. Sim, né? você vai pegar a média mesmo. Você vai fazer a média, mas assim, então a gente talvez seja uma mistura de tudo isso. Saquei. E aí... E tem um trabalho muito legal na Polinésia, que eles tem o conjunto de ilhazinhas ali, e aí tem a migração, e é feito com povos originários da Polinésia, que você tem uma ilha maior, dessa ilha maior saíram barquinhos, ou seja, a cultura dessa ilha maior era a mesma, e aí eles dominaram 3 ilhas. E aí é muito clássico esse trabalho, porque ele é muito bonito. Uma das ilhas é patriarcal. A outra ilha é mantida pelas mulheres. E a outra ilha é uma putaria do caralho. Ou seja, o ambiente, sei lá o que determinou. Às vezes é efeito fundador. Quem foi num barco, ele falou assim, não quero ir naquele barco ali, vamos no barco da putaria. Aí foi todo mundo pro barco da putaria e montou uma sociedade desse jeito. Doideira. Então é difícil saber não tenho a menor dúvida que a mais bem desenvolvida é a das minas, né? Isso é um fato. Menor dúvida. Uma garantia é a mais pacífica. Isso é um Isso fato. dá pra dizer. E uma coisa interessante é que mesmo... Se corta com micro-ondas, velho. Certeza que é mais desenvolvida. Vocês viram aquele precisa vídeo? do quê? E precisa chamar uma mulher pra Precisa resolver. chamar uma mulher. Agora, Aí a Você nossa viu mamãe aquele- fala, chama empregado pra te ajudar. Você viu aquele porra, vídeo que eu acho que é um cara, né, que fica perguntando o que você faria se o mundo inteiro fosse só de mulher? Aí o cara fica falando, pô, putaria! Não, a pergunta é se você pudesse... Pergunta pros homens se você pudesse controlar todas as mulheres e pergunta pras mulheres. Só Se elas sexo. puderem E a controlar todos os diferença homens. de Nossa, resposta é um Não, a negócio... gente é asqueroso. a diferença é asqueroso. bizarra, Agora, mano. É uma vergonha. Então, a gente é asqueroso porque nós construímos uma moralidade hoje que demonstra isso. Claro, né? claro. Há 150 anos atrás a gente ia falar, não, bela e moral. Normal, é isso aí mesmo. Esse é que é o grande ponto. Na nossa sociedade ocidental, que teve a origem que teve. Porque você tem outras sociedades que não assim. Sim, Lembrar disso. Sim. E ocidental, não no padrão americano. Sim. E a sua Ocidental abraâmico. Sim. Vamos E- colocar É, assim. em cima do patriarcado Abraão. também, né, E Maria? a sua pergunta é interessante porque a gente pode fazer a mesma análise quando a gente fala de heterossexualidade. E aí eu tava lendo um artigo muito louco outro dia, como quem faz o estudo influencia no estudo. Então tem um grupo de pesquisa americano que ele tá dizendo o seguinte: a gente tá errado quando a gente entende relações entre gêneros, porque a gente parte do princípio de que o padrão é heterossexualidade. Então o problema não tá no que a gente tá vendo na natureza, o problema tá na minha cabeça. Sim. Então se eu parto do padrão que a heterossexualidade é o normal, que não existe normal em biologia, Sim. mas eu parto do é o princípio normal mais comum. matemático. É o normal matemático. É a curva normal. Então, se eu é o mais parto do comum. princípio de que a heterossexualidade é aqui, tudo é variação da heterossexualidade. Então eu tenho normal e aí eu tenho coisas que não são normais. E aí tem um grupo de pesquisadoras nos Estados Unidos que ela tá falando: e se a putaria for o ponto de origem? Sim. E a heterossexualidade for o ramo? E aí o normal é todo mundo pegando todo mundo, e aí falando em espécies, na natureza, não sim. falando especificamente na gente. E aí a heterossexualidade, a homossexualidade, essas variações, elas acontecem em torno desse lugar aqui que todo mundo pega todo mundo. E aí o resultado Nossa, da verdade. biologia muda. Então, como a nossa cultura, como os nossos preconceitos, como aquilo que a gente acha previamente, influenciam na ciência. Também. E no conceito que muita gente defende de o que é normal e o que não é normal. Sim. E aí, a hora que você vai pros bichos, cara, as bonobas se pegam, os lagartos se pegam, o ouriço do mar, os machos encostam no outro e liberam espermatozoide pra tudo quanto é Teve essa Cara, semana. É isso. Teve essa semana, você viu lá na Austrália? Você que me mandou a matéria. Ah, Um helicóptero chegou perto de uma fazenda de crocodilo, crocodilo. gerou uma orgia. Todo mundo transando com todo mundo, mano. Os machos, as fêmeas, todo mundo se pegando. Por porque causa do a helicóptero? vibração da hélice do helicóptero foi afrodisíaca pros jacaré. Milhares de jacaré, todo mundo transando com todo mundo e tá tudo bem, E tá ligado? o que acontece? muito foda. Assim, são os arcossauros vivos, né? Os crocodilos e as aves. E curiosamente também são os únicos que vocalizam, né? Pra enfim, atrair macho, fêmea, enfim, todas essas coisas. E é por isso que a gente presume que os dinossauros também vocalizavam. Né? Só que a vocalização dos crocodilos, né? Que é aquele barulho bem fazem gutural, barulho? assim, né? Aquele... né? É um barulho muito grave. Também tem uma segunda comunicação que é subaquática, que é como se fosse um ultrassom. Então, tipo, né, ele vibra e a água faz umas ondinhas, porque eles têm a pele muito sensível, especialmente ao redor da boca. A fêmea lá do outro lado
vai sentir a vibração da água, vai falar, opa, É hoje. Isso tem um aí é macho lá forte, hein? gritando. É hoje. Então, você caralho, tem isso vibrou daí. legal, Obviamente que dependendo do grupo, da espécie, a coisa vai variando. Né? Então, sei lá, gavial Sim. é bizarríssimo. Jacarés aqui do Pantanal é uma outra pegada. Mas os crocodilos, principalmente alligator nos Estados Unidos, é um dos bichos mais bem estudados. Né? E aí você vê eles, na época reprodutiva, eles fazem um barulhão, um grito fora da água, e depois eles fazem o impulso. Loucura. Manda DM e zap. Exato. Pra garantir que não... Chega na DM, chega no zap, pá, não... E aí, o louco é que possivelmente essa hélice, ela fez uma ondulação na água que ela vibrou na frequência Eles certa. falaram, já era. nossa, tá rolando puta caralho. Caralho, agora Foi quase como se estivesse tocando o Mr. Catra. E, né? isso como aí. e como ninguém sabia da onde estava. O pau ficando duro, o bagulho tá sério. Aí os caras já, mano, já é. agora. Já era, filho, agora. Não, e o louco não é isso. O louco é que, assim, como não veio de um lado, veio de cima, porque, assim, as fêmeas não tinham como detectar de que lado tava vindo aquele barulho. Uhum. Quer dizer, eu tô presumindo que foi Não, isso, é né? isso, é isso. Aí Não, meio que, todos pegar. então todo Abriu, mundo Virou aqui, um quarto escuro Virou um quarto escuro, da farofa da olha aí. GK. É isso aí. Basicamente, mano, onde Virou couber... Noronha. O foda-se. surubão de Noronha. Caralho. E só a Camila lembrou agora, a gente em biologia usava promiscuidade, mas daí tem um julgamento de valor. Não tem julgamento de valor na natureza, tá ligado? Nenhum. É sempre importante a gente lembrar. Então, podia chamar de acasalamento aleatório. Sim. Cada um transa com o que aparecer sim, pela sim. frente. É, porque usar o termo promiscuidade Dá parece essa conotação errado, meio... Você é Ai, promíscuo. é, eles não são é tudo... isso. Uma coisa meio suja e moral, né? Exatamente. É só Caralho. relacionamentos aleatórios. Certo tá os jacaré, né, mano? Se para pra pensar, mano. Tá certo. É uma questão de analisar Ó, aí, né? veio um bagulho. Aí todo mundo olhou e falou, é hoje, irmão. Da hora. Bora. Eu não sei quem tá, não sei quem Não, foi. e Acho bom- que Deus e- tá me mandando fazer Deus tá alguma mandando coisa. um sinal, Deus do jacaré. Deus do tá ligado? jacaré. Como é que fala? É o Sebec. É o Deus deus egípcio do jacaré. tá? Então, uma coisa louca é que bonobo, por exemplo, né, quando você tem algum impacto no ambiente que altere qualquer coisa ali, inclusive recursos, assim, tipo, ó, a estação seca durou mais do que podia, do que costuma, ou a estação chuvosa, ou, sei lá, desmataram uma área que era perto do nosso território, não sei o quê, eles fazem uma suruba. Caralho, qualquer coisa é... É um pretexto. É uma desculpa, que nem a feijoada deles é suruba. Não, chimpanzé Foda. é diferente. Foda, tá? Apesar do chimpanzé ser uma espécie promíscua, eles resolvem de uma maneira mais agressiva. Enquanto que, no Rola um caso puxão de cabelo. do bonobo, rola uma coisa mais... Um puxão de Mas uma cabelo. forma... Peraí, Um eu soco na preciso costela, entender... Isso, eu preciso entender... Então, preciso entender. Os chimpanzés resolvem de uma maneira mais agressiva. Nós estamos falando disso? BDSM mesmo? Não é nem o sexo que eu tô falando. Eu tô falando que eles tá, eu resolvem achei mais de que uma maneira era. mais agressiva. Só pra entender, né? Achei que eu ia imaginou pegar uma de floresta, porrete. já imaginou Ela uma fêmea amarrada de no cipó, chicote. sei lá. Não. Foda. Curiosamente, a espécie que resolve as coisas mais na porrada é justamente a espécie patriarcal. E a Entendi. espécie que resolve as coisas mais no amor Como esperado, Entendi. é a né? espécie matriarcal. Não sei se há realmente uma relação nisso, porque a gente só tem duas para comparar. Se a gente tivesse outros hominídeos vivos hoje para fazer, né? O N amostral de 2 costuma ser desprezível, né? Certo, certo. É, não tem nem como perguntar se nas espécies animais alguém julga pela altura ou pela calvície. Tem. Ô, Load, boladaço, tio. Load, Já tá em choque, Load? Load, dá a mão aqui pra mim. Só que isso não acontece em macacos como a gente, isso acontece no outro grupo de animais. Certo. Então, tem um tipo, aí agora ampliando a ideia do sistema de acasalamento, tem aqueles caras que, como o gorila, que eles são poligínicos. Então é um macho com várias fêmeas. E aí tem várias maneiras de você ser poligínico. O gorila, por exemplo, dá porrada nos outros machos. Certo. Aí você tem um outro bicho que ele dá presentes pras fêmeas. Então você é o dono. Vou te dar um exemplo com um bicho que eu adoro, que chama rola bosta. Sabe o que Tô que é um ligado, rola bosta? tô ligado. Os besourinhos rola bosta. Então tem o rola bosta na África que eles brigam pelo tamanho do monte de cocô. Eles não brigam pela fêmea. Então os elefantes fazem cocô, os besouros chegam e eles vão tentar brigar pelo tamanho do monte de cocô que ele tá Aí em você cima. falando de acumulação de capital. Falando de acumulação de aí, ó, capital. olha aí, São ó. os bilionários da natureza. Caralho. E aí, assim, não, mas eu já vou falar. E será que tem uns besouros comuns que falam, não, nós temos que tomar os elefantes, Não, tem, mano? eu vou te explicar. É muito louco. Aí, ó. Essa história... Eu vou falar de leque daqui a pouco, mas essa história é muito louca. Então, o que os bichos brigam, e aí fica o besouro lá em cima do monte de cocô, o macho. Certo. Olha o meu monte de cocô aqui, que da hora. Aí as fêmeas passam olhando o tamanho do monte de cocô. Ih, E aí o cara que tem o maior monte de cocô consegue mais fêmea.
É tipo uma Ferrari. É tipo uma Ferrari, só que representada por um monte de Caralho, cocô. cara. Então o que ele Ou faz? seja, Machista esse não comentário, muda né? muita coisa. Não muda muita coisa. Mas é tipo uma Ferrari. Ah, pô, Você, calma aí, você, calma aí. você calma gosta aí. de Ferrari? É aquela câmera que tá ali? Qualquer Você um. gosta de Ferrari? Pau no teu cu! Mas Foda-se! Puta troço inútil você do vai ver, Mas você caralho! vai ver como a Ferrari não funciona muitas vezes. Então você tem lá um monte de cocô. Certo. E aí você tem o besouro, que ele é esse que briga mais, ele é grandão. E ele tem um monte de espinhos, assim, aqueles besouros que tem os chifres e Boladão. tal. E aí os chifres eles cresceram tanto que é um bicho que não enxerga muito bem. Mas foda-se. Ele vai cair na porrada, um vai estar do lado do outro, que caia na porrada. E aí pra garantir as fêmeas, o que ele faz? Ele abre um túnel embaixo do monte de cocô. Então a fêmea chega, olha e fala: ah, gostei do seu monte de cocô. Ela entra ali no túnel pra esperar ele. A hora que acaba o dia, ele entra no túnel pra se reproduzir ali, beleza? Certo. Só que a hora que você vai analisar os besouros, você tem dois tipos de besouro. Você tem o besouro grandão, que Certo. quebra o pau, e de repente os caras foram ver, tinha um besouro pequenininho, que não tinha chifre nenhum, que não tinha nada. Então olha o que o besouro pequenininho faz, isso é genial. Já vi. Ele olha pro monte de cocô e fala: mano, eu não posso ir ali que eu vou apanhar. Então ao invés dele ir brigar, tem o monte de cocô e tem um túnel. Ele abre um túnel paralelo aqui, ó. E aí ele pega e faz um túnel perpendicular. Que é dele. Enquanto o grandão tá ali em cima do cima monte de do cocô túnel. falando vem pra porrada, ele tá lá dentro do buraco pegando todas as minas Pegando do as cara. meninas. Então se você passar muito tempo na academia, ali ó, Olha lá, ó. e aí esse carinha aqui, ó, é exatamente essa imagem. Esse Caralho. carinha só vem... E tá lá a E entra besoura ali. falando, cadê o besouro falando, cadê o corno do teu marido? Ela fala, tá lá em cima. Tá lá na academia. Não, e curiosamente. Cocôzão, e tá lá o Não, e curiosamente, quem que tem chifre? E curioso, quem tem chifre é o que Chifre é o briga. cara que tá lá em cima, ó. Tá vendo? Então esse cara aqui, esse é o exemplo mais de comida, mas é o perfeito, representa muito bem. Esse carinha aqui, ó, só vai ali pro lado, pá, e vai embora, ele nem entra na pirulito, briga. pão Não, doce, tá certo já é ele. Um, Ele dois, não nem me viu, já utilizou subi na minha o músculo, briga. ele Poxa, utilizou a usou cabeça, mano. É muito louco. Foda Um exemplo bem demais. legal. Quer dizer, ele usou o músculo pra cavar o buraco, Isso. né? E aí, esse a gente chama por defesa de recurso. Então, quem tem mais comida é o que deveria se reproduzir mais, mas a natureza sempre dá um jeito. Mas tem um bicho que faz isso que você falou, que é pavão. Pavão se reproduz porque ele é bonito. Ah, Então, olha que louco. Esse trabalho é muito legal. Você pega o pavão, e o pavão tem a cauda, né? Tem Certo. aquela cauda grandona. Só os machos têm. As fêmeas não têm aquela cauda. Uhum. E aí, como que a fêmea escolhe o macho? Então tem um trabalho que mostra isso. Pelo número de bolinhas que Preta? tem na As cauda bolinhas. do pavão. ah. Então os caras conseguiram ver que quanto maior a cauda, maior mais vezes aquele macho vai ser escolhido para se reproduzir. Caralho. E aí piora, ou melhora do ponto de vista biológico. Por quê? Porque ter aquela cauda é uma merda. É difícil de andar, o predador te enxerga melhor e tal. sim. Então, eles fizeram um segundo trabalho. Eles pegaram os filhotes que nasceram desses machos. E eles perceberam, acompanhando a vida dos filhotes, que os filhotes de machos com mais bolinhas eram mais saudáveis. Então, a hora que a fêmea tá escolhendo o macho, Ele também tá ela tá escolhendo escolhendo saúde do macho. Caralho. Porque o macho mais saudável consegue segurar uma cauda maior. É, e pelo tempo de vida que ele sobreviveu também, né? Com dentro aquela do- cauda gigante. É claro que a fêmea não tá ali, ó. Pensando 1, 2, 3, 4, nisso. 5, 6, 7, 8, 9, saudável. Mas a consequência disso é essa. Caraca. Então existem exemplos na natureza de escolha por essa característica. Pavão voa, não Então, voa? então Voa. Vou dar uns pulos. Voa, né? não, voa. Mas o Eu já macho vi uns também? vídeos. Voa. Voa também? Voa. Só que assim, é um galinaço. Isso. É Então, uma galinhona. Ele vai voar daquele jeito e o rabo atrapalha. Só que, assim como praticamente todo galinaço também, dorme no alto. Sim. Então, até porque se dormir no chão é pedir pra ser comido, né? Uhum. Então, mas ele Dá voa essa assim. voada pro mas, chão. né, mas ele voa de cima pra baixo, de baixo pra O cima. predador natural dele é leão, qualquer Ele é bicho da carnívoro. Índia, né? O pavão é da Índia. Deve ter uns tigres, Então- deve ter uns gatos, né? Gatos, Mas Canídeos, daí eu vou te falar qualquer o coisa. seguinte. Canídeos também, civeta. Existe uma hipótese pra gente. Que você seria tipo um pavão. Então escuta com cuidado. Olha lá, ó. Escuta Presta com atenção. cuidado. Presta atenção. Presta atenção. Se você pegar o gorila, que é aquele bicho gigantesco, Certo, o gorila tem um pintinho. certo. O pinto do gorila tem 3 centímetros. O quê? É. Ih, olha aí, ó. 3 centímetros. Por quê? Porque ele garante a reprodução
através do tamanho dele, no braço. Em compensação, o braço dele, meu É um amigo... puta de um bração. Então, uma das hipóteses, e nós somos o macaco que tem o maior pinto. Então, uma das hipóteses é que o seu pinto é a sua cauda do pavão. Ele seria um caractere sexual de escolha para reprodução. É uma hipótese, então não existe comprovação disso. Eu vou ser muito honesto que eu sempre questionei essa Não, mas é uma hipótese, não existe sempre achei comprovação. essa hipótese meio Mas é furada, uma mas hipótese. É a hipótese porque a gente tem a... Eventualmente, não pode ser por fertilização. Eventualmente pode ser ao acaso. Pode ser ao acaso. N É aquilo explicações. que eu tinha falado Mas no essa é a Vilela. hipótese. Uma coisa que a gente sabe é, por exemplo, nós somos os únicos dos que sobraram, pelo menos, que andam em pé. Então nós somos os únicos em que o pênis fica visível durante o tempo normal. Sim. Óbvio, gorila e chimpanzé fica em pé também, orangotango também. Mas com 3 centímetros ninguém vê porra nenhuma também. Né? Não, Tem o mais pelo normal... do que pinto. Podia andar assim, ó, o gorila, ninguém vê nada. Não, Aqui, ó! não balança. O pirocóptero do gorila é bem broxante, Nossa! né? O normal é você não O gorila ver. é uma furadeira. Porque tá batendo com ele. Então, Mano, 3 centímetros de então, pinto é um pouco de sacanagem pra um bicho. eles geralmente eles Todo esse andam, tamanho pra isso, velho, porra. eles andam na qualquer, não faremos alusões Não. Então, o cara que fica bravinho, a gente já sabe. Gorilão! Ou então que todo grandão é micropica. Fudeu pra mim, né? Não, Não é verdade, tá? A internet. mas você resolve na Não porrada? sou gorila, não. Você resolve na porrada? Não, então não é a mesma coisa. É, o rolê é o temperamento do cara que se garante É só o no braço. temperamento, exatamente. Fechou. Então, eles, por exemplo, né, chimpanzés e gorilas, não sei o que, eles andam com os nós dos dedos, né? Sim. Então, eles geralmente estão curvados. O pênis não é aquilo que aparece. No nosso caso, que a gente anda em pé, né, os machos têm o pênis visível Sim, é o o cartão tempo de todo, visita. full time. Uhum. Eventualmente pode ter havido ali alguma coisa que pode ter sido uma seleção de fêmeas, pode ter sido até um mecanismo de intimidação entre machos. Chegava, não, o meu é maior, vai pra lá. Tipo, tirar no palitinho. Sim, Sim. literalmente. Quem vai primeiro? Literalmente. Quem vai primeiro? Ganhou. Você. Vai você. É você, pouca pica. Vai lá, Dudu. Então. Dudu Gurilita. Vai lá você, Dudu vai Gurilita. Micropênis. Vai buscar os bagulho pra mim. Aí ele, vou pegar em armas então! Tipo isso. Exatamente, eu substituo o meu pelo uma Glock, filha da puta! Não que a gente esteja falando especificamente de alguém. Ninguém. que gosta de- Absolutamente não, ninguém. não, Eu fiquei brisando muito nessa parada do pavão das bolinhas, porque se ele soubesse pintar mais bolinhas, era ser um procedimento estético. Era lipo do pavão, É exato. ia ser desenhar bolinha. Exatamente, podia ser. Caralho. Pegar umas penas caídas e colar atrás. Colar, Tem é. vários rolês. Que brisa, É velho. muito louco. Esse trabalho é um trabalho clássico de ecologia que é muito foda. E no caso das aves, em linhas gerais, são os machos que são mais coloridos. Ou que cantam mais. ou- Porque no caso, as fêmeas, se chamassem muito atenção, poderiam gerar, por exemplo, a perda dos filhotes, né? Sim, Entendi. os predadores. Tudo bem, muitas espécies de aves, o macho e a fêmea são iguais e os dois chocam os filhotes, chocam os ovos e tal, não sei o quê. Mas algumas, né, geralmente as que têm maior dimorfismo, né, que o macho é mais diferente da fêmea, são as fêmeas que chocam os ovos e aí E aí o é macho melhor que ela tem- fique escondida, né? Entendi. Então, geralmente ela tem uma cor mais camuflada. O pessoal chama de sem gracinha, eu não gosto muito desse termo. É camuflada. E o macho que quer se exibir, aí ele Sim. fica todo coloridão. Tudo assim. que seria definido numa sociedade, sei lá, meio homofóbica. Tipo assim, Sim. o que faria um pássaro menos macho do ponto de vista de um homem Sim. clássico, sabe? Machão antigo. O pássaro é totalmente o contrário. Quanto mais contrário. canta da hora, é mais brilhante, espalhafatoso. espalhafatoso mesmo. Quanto mais cheguei, mais macho ele é. É isso aí. Você já viu aqueles vídeos dos pássaros dançando? É isso que eu ia falar. Sim. que ele Tá dançando é o Sim. macho. Dando aquelas dancinhas, é verdade. Quem é tá mandando verdade. passinho ali. Sempre o macho. Caralho, mano. Hoje a galera tá botocada. É isso. Tá... Hoje em dia o aplicativo chegou, a galera, né? É, ficou tudo um grande cardápio, né? Filtro,